Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro semanal Conhecendo a Palavra. Vamos, como sempre fazemos, pedir a intercessão de Nossa Senhora para que nesses momentos de contato, de reflexão sobre a Palavra de Deus, ela esteja conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Bom, meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós vamos ter um tema interessante que talvez nunca tenha despertado a atenção de vocês. E o nosso tema são os milagres de Jesus em Jerusalém. E a frase que eu escolhi é retirada do Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 10b. A segunda parte do versículo diz: Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Pois bem, meus irmãos e irmãs, eu vou contar para vocês como surgiu a ideia desse tema. Eu estava assistindo algumas semanas atrás um documentário sobre Jerusalém, sobre as partes da cidade de Jerusalém, e achei curioso que um guia de turismo, com esse grande conhecedor da cidade, comentou sobre essa questão de quantos milagres Jesus havia realizado em Jerusalém. E normalmente nós, sendo conhecedores de tantos milagres e ressurreições que Jesus fez, multiplicações de pães e peixes, andar sobre as águas, acalmar tempestades, curar pessoas, expulsar demônios, a gente imagina que tenham sido muitos milagres realizados em Jerusalém. Então hoje nós vamos ver que milagres foram esses e quantos foram, e o que eles têm associado com uma passagem do Antigo Testamento, que é a qual nós vamos começar vendo agora. E essa passagem é retirada do segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 4 a 9, lembrando a vocês que o primeiro livro de Samuel ele trata do reinado de Saul e da briga de Saul com Davi, e o segundo livro de Samuel ele trata do reinado de Davi. Okay? Então é por ele que nós vamos começar, e diz ele que Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e seu reinado durou 40 anos. 7 anos Davi reinou sobre Judá, na cidade de Hebrom, que é a cidade hoje pertencente aos territórios palestinos, uma cidade onde que guarda os restos mortais do túmulo dos patriarcas. Ali estão enterrados Abraão, Sara, Isaque e Rebeca. Ok? E depois de 33 anos, Davi foi reinar em Jerusalém, sobre todo Israel e Judá, porque Davi faz a união das tribos, tá? Das 12 tribos. E vamos ver então que vemos assim que Jerusalém não foi desde o início uma cidade pertencente aos judeus, aos israelitas, aos judeus. Era uma cidade que pertencia a um outro povo. E Davi foi o rei que ampliou, ele foi tendo várias conquistas com seu exército, foi ampliando os territórios pertencentes ao reino de Judá e Israel. Okay? Davi partiu com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que eram os donos daquele território. Então, eles tinham uma fortaleza em cima do Monte Sião, que hoje ainda é identificado como a cidade de Jerusalém. Lembrando que Jerusalém vem da junção de duas palavras hebraicas, Ieru vem da palavra ir, que é cidade, e Shalaim vem de Shalom, que é paz. Então, Yerushalayim, cidade da paz. Então, Jerusalém é a cidade da paz, a cidade do Deus Altíssimo. Ok? Então, Davi vai lá para conquistar essa fortaleza que pertencia aos jebuseus. E os jebuseus então disseram a Davi: Tu não entrarás aqui, cegos e coxos te repelirão, significando que jamais Davi entraria lá. Ou seja, eles debocharam de Davi e do seu exército, dizendo que até homens cegos e coxos seriam capazes de impedir a entrada dele, porque o exército dele não era de nada. Ok? E Davi vai conseguir entrar. Tá? Mas Davi apoderou-se da fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que ele conseguiu tomar posse da fortaleza. Naquele dia, Davi dissera, quando Davi conquistou a fortaleza, ele disse: Quem quiser abater os jebuseus, siga o canal para atingir esses coxos, esses cegos e coxos inimigos de Davi. Então ele devolveu a provocação. Se os jebuseus disseram que até coxos e cegos seriam capazes de deter a Davi e ao seu exército, agora Davi falou que os jebuseus é que eram os cegos e coxos que não foram capazes de deter a ele e ao seu exército. Tá? E ele diz para seguir o canal, e a gente vai falar já sobre isso.
E daí surge então um ditado em Israel que diz que nem cegos nem coxos entrarão na casa, né? Então, que nem os cegos nem os coxos serão capazes de entrar em Jerusalém, ok? Aqui numa interpretação, uma leitura literal, se colocou então que os cegos e os coxos eram marginalizados e não poderiam entrar em Jerusalém, porque deveriam estar ali talvez pagando uma punição deles ou dos antepassados, dentro daquela teologia da retribuição que a gente já falou várias vezes, né? E então eles não poderiam entrar, seriam pessoas marginalizadas. Davi estabeleceu-se na fortaleza e chamou a cidade de Davi. Cercou de muralhas desde Milo e construiu no interior. Quem vai a Jerusalém sabe que Jerusalém ela tem vários pedaços que foram sendo agregados, mas a parte que Davi conquistou é chamada Cidadela de Davi, que fica sobre o monte Sião, ok? Então Davi fala que quem quiser abater os jebuseus, siga o canal. Então vamos ver que canal era esse. Pois bem, as cidades, já falei isso para vocês, quando elas eram dominadas, o exército inimigo chegava, cercava a cidade e não permitia que as pessoas que estivessem lá dentro tivessem acesso à comida e à água. Então as pessoas morriam e se entregavam, ou se rendiam, ou eram invadidas, e aí não tinham como resistir. Ok? Davi sabia que muitas cidades eram assim, e também a fortaleza dos jebuseus era assim. Então o que Davi faz? Ao invés de atacar por cima, ele vai pelo subterrâneo, ele vai por baixo, encontra o canal de fuga da cidadela e ele entra com seu exército. Vejam vocês aqui como é estreito isso aqui, né? Hoje é um túnel que pode ser visitado em Jerusalém. Ele é todo iluminado, né, no chão, para as pessoas poderem passar, em cima também. Mas vejam vocês como era apertado para um exército passar com suas armaduras, com seus escudos, suas espadas, mas eles conseguiram entrar por aqui. Saíram dentro da cidadela e conquistaram, então, a fortaleza dos jebuseus. Ok? E assim foi, então, a conquista da cidadela dos jebuseus, que virou Jerusalém. Essa situação a gente também lembra quando, no segundo livro dos reis, o rei Ezequias de Judá, ele está cercado pelo exército dos assírios, comandado por Senaqueribe, e Senaqueribe cerca a cidade, né, a cidade de Jerusalém, e Ezequias manda cavar um outro túnel que levasse até a água, e essa água ela entra então por baixo e eles conseguem ter acesso à água. Os anos vão passando, a cidade não se entrega, até que vem uma grande praga, uma grande peste, mata o exército de Senaqueribe quase todo, eles têm que fugir dali e assim os assírios não conseguem dominar os judeus, né? O reino de Judá permanece, só vai ser dominado posteriormente na investida de Nabucodonosor e o dos babilônios, ok? Então são dois canais que existem até hoje em Jerusalém, podem ser visitados. Esse aqui é o de Davi, que é um canal praticamente seco, bem iluminado, enquanto que o canal de Ezequias é um canal cheio de água e com muito pouca iluminação e também tão apertado quanto esse. Ok? Então vamos seguir. Pois bem, então a gente falou sobre essa questão que Davi falou, né? Que os coxos e os cegos poderiam ser dominados facilmente. Surgiu esse ditado que os coxos e os cegos não poderiam entrar em Jerusalém. E aí volta-se essa pergunta: quantos milagres Jesus realizou em Jerusalém? Vocês devem imaginar, como já falei antes, que são muitos. Alguns vão me citar a multiplicação dos pães e dos peixes, a ressurreição de Lázaro, a cura da filha de Jairo, a cura a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, Jesus andando sobre as águas, vários milagres. Se vocês forem olhar, sobretudo nos 3 primeiros relatos do Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, vocês verão que a grande maioria desses milagres foi realizada na Galileia, tá? Ou no Mar da Galileia, como por exemplo Jesus acalmando a tempestade, Jesus andando sobre as águas do Mar da Galileia. Vocês vão ver que a ressurreição da filha de Jairo foi na Galileia. Vocês vão ver que a multiplicação dos pães e dos peixes foi na Galileia. Alguns milagres praticados fora, por exemplo, a cura do cego em Jericó, que não é em Jerusalém, também não é na Galileia. Vocês verão a cura daquela mulher cananeia, da filha da mulher cananeia, né? Esqueci agora qual era a cidade dela, não lembro se era Sarepta, não era Sarepta não, esqueci agora o nome da cidade dela, mas também fora de Jerusalém. Então, assim, os milagres foram praticados fora de Jerusalém,
tá? Em várias cidades, por exemplo, muitas expulsões de demônios ali na terra dos gadarenos, né? Então, em Gadara, né? Então, assim, muitas curas e muitos milagres, mas todos fora de Jerusalém. Então, quantos milagres efetivamente se deram dentro de Jerusalém? E isso, para isso, você tem que fazer uma pesquisa, vendo dentro de cada evangelho onde Jesus se encontra naquele momento. E a verdade é que em Jerusalém apenas 2 milagres foram realizados. Um está em João 5, de 1 a 15, e o outro em João 9, de 1 a 41. Tá? Então nós vamos ver aqui agora esses relatos. E João 5, de 1 a 15, diz assim: Depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Aqui um detalhe, quando se fala na Bíblia de subiu a Jerusalém, é porque os hebreus eles tinham essa imagem de que Jerusalém era a cidade de Deus. Então, como Deus é sempre procurado no alto, sempre que se vai a Jerusalém se sobe, e sempre que se sai de Jerusalém se desce. Pouco importa, Jesus está na Galileia, que é ao norte. Se Jesus vai para Jerusalém, se diz que Jesus subiu para Jerusalém. Se alguém está em Jerusalém e vai para Samaria, que fica acima de Jerusalém, se fala que a pessoa desceu de Jerusalém. Tá? Não é somente porque Jerusalém fica no alto de uma montanha, porque se fosse assim, se você saísse de Jerusalém e fosse subir o Monte Garizim na Samaria, se diria que você desceu para subir, mas não interessa. Para o povo judeu, sempre que se sai de Jerusalém se desce, sempre que se vai para Jerusalém se sobe. Ok? Então, houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos que esperavam o movimento da água, pois de tempos em tempos um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Vendo deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado: É sábado, não te é permitido carregar o teu leito, porque eles não podem fazer nenhum tipo de esforço no sábado. Respondeu-lhes ele: Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse: Eis que ficaste são, já não peques para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Ok? Então, vejam vocês, né? Jesus chega em Jerusalém para a festa, encontra aquele homem no poço de Betesda e cura aquele homem ali. E agora vamos ver a outra passagem que está em João 9, de 1 a 41. Então Jesus depois vai para outros lugares, né? Por exemplo, no capítulo 6, depois disso atravessou Jesus o lago da Galileia, ele volta para a Galileia. Depois Jesus anda sobre as águas no mar da Galileia. O que mais? Aí vem o capítulo 7, festa dos tabernáculos. Jesus vai para Jerusalém, né? Vai escondido para Jerusalém. Depois Jesus volta, ele vai para o Monte das Oliveiras, tem uma discussão entre Jesus e os fariseus. Aí nós chegamos aqui no capítulo 9, João 9, de 1 a 41, que diz assim: Caminhando, então Jesus já está em Jerusalém, ok? Caminhando, viu Jesus um cego de nascença. Os seus discípulos indagaram dele: Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Isso aqui ainda é teologia da retribuição, que a gente já falou sobre isso algumas vezes aqui, sobretudo na obra deuteronomista. Foi bom, foi fiel a Deus, recompensa. Foi mal, foi infiel a Deus, punição. Tá? Então,
Os apóstolos perguntam isso a ele. E Jesus respondeu: nem este pecou, nem seus pais. Ou seja, não tem nada de teologia da retribuição aqui. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. Enquanto for dia, cumpre-me terminar as obras daquele que me enviou. Ou seja, eu sou a luz do mundo, então eu vou cumprir a obra daquele que me enviou. Mas virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão, fez um pouco de lodo com a saliva, e com o lodo ungiu os olhos do cego. Depois lhe disse: vai, lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra significa emissário, Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Então os vizinhos e aqueles que antes de mendigar perguntavam: não é este aquele que sentado mendigava? Respondiam alguns: é ele. Outros contestavam: de nenhum modo, é um parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Perguntaram-lhe então: como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: aquele homem que se chama Jesus fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me: vai à piscina de Siloé e lava-te. Fui, lavei-me e vejo. Interrogaram-no: onde está esse homem? Respondeu: não sei. Levaram então o que fora cego aos fariseus. Ora, era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Os fariseus indagaram dele novamente de que modo ficara vendo. Respondeu-lhes: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Diziam alguns dos fariseus: este homem não é enviado de Deus, pois não guarda o sábado. Outros replicavam: como pode um pecador fazer tais prodígios? E havia desacordo entre eles. Então alguns viram que Jesus havia realizado um milagre muito grande, teria que ser de Deus, e outros disseram que ele não estava cumprindo a lei, não estava respeitando o sábado, então ele não podia ser de Deus. Perguntaram ainda ao cego: que dizes tu daquele que te abriu os olhos? É um profeta, respondeu ele. Mas os judeus não quiseram admitir que aquele homem tivesse sido cego e que tivesse recobrado a vista, até que chamaram seus pais e os interrogaram: é este o vosso filho? Afirmais que ele nasceu cego? Pois como é que agora vê? Seus pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora ficou vendo, nem quem lhe abriu os olhos. Perguntai-o a ele, tem idade, que ele mesmo explique. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, pois os judeus tinham ameaçado expulsar da sinagoga todo aquele que reconhecesse Jesus como Cristo, como Messias. Por isso é que seus pais responderam: ele tem idade, perguntai-lhe. Tornaram a chamar o homem que fora cego, dizendo-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Disse-lhes ele: se este homem é pecador, não o sei. Sei apenas isto: sendo eu antes cego, agora vejo. Perguntaram-lhe ainda uma vez: que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vos disse, e não me destes ouvido. Por que quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, tornar-vos também seus discípulos? Então eles o cobriram de injúrias e lhe disseram: tu que és discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas deste não sabemos de onde ele é. Respondeu aquele homem: o que é de admirar em tudo isso é que não saibais de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos, porém, que Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer nada. Responderam-lhe eles, os fariseus: tu nasceste todo em pecado e nos ensinas? E expulsaram-no. Ou seja, você era cego, nasceu cego porque você teve um pecado seu ou da sua família, e agora você quer dar uma lição de moral na gente? E expulsaram ele. Jesus soube que o tinham expulsado, e havendo-o encontrado, perguntou-lhe: crês no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é ele, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: tu o vês, é o mesmo que fala contigo. Creio, Senhor, disse ele,
e prostrando-se o adorou. Jesus então disse: vim a este mundo para fazer uma discriminação. Os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram-no e perguntaram-lhe: também nós somos acaso cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora pretendeis ver e o vosso pecado subsiste. Ou seja, vocês podiam, com o conhecimento que têm da lei, ver a verdade, que eu sou enviado do Pai, mas o pior cego é aquele que não quer enxergar. Então vejam que curioso, minha gente. Os dois únicos milagres praticados por Jesus dentro de Jerusalém são esse do homem coxo que vivia perto do poço de Betesda e não conseguia entrar, e do jovem cego que ficava pelas ruas mendigando, né? Precisando mendigar. E aí nós lembramos do que Davi falou, né? E do ditado que foi colocado: coxos e cegos não entrarão nesta casa. Então vejam que os coxos, né, esse homem, e o cego, como esse rapaz, eles não eram capazes, não tinham dignidade de entrar na casa. Né? Eles eram vistos como pecadores que tinham que viver afastados, por isso eles eram doentes. E o que Jesus vem fazer? Ele vem escancarar a porta da casa de Deus, mostrar: não, você que é cego, você que é coxo, você tem direito sim ao reino de meu Pai. Então eu estou devolvendo a vocês a dignidade, eu estou devolvendo a vocês mais do que a saúde, estou devolvendo a vida a vocês, para que vocês venham se banquetear na mesa de meu Pai. Portanto, todo aquele que é desprezado pelo mundo é resgatado por Jesus. Ok? Então, depois de nós vermos essa mensagem, acho que às vezes passa tão despercebida, tão bonita, me resta apenas fazer uma reflexão com vocês. Quantas vezes os preconceitos surgem dentro do próprio novo templo de Deus, do próprio novo templo de Jerusalém, que não é aquele templo de Salomão que está lá em São Paulo, não. É a igreja de Deus. Quantas vezes o preconceito surge já aí, dentro da igreja? Quantas vezes um irmão que tem um defeito é visto como um cego, que não deve entrar na casa? Quantas vezes uma irmã que tem um problema também, uma dificuldade de se comunicar, uma necessidade psicológica de fazer coisas que não agradam aos outros, por exemplo, às vezes ela quer dominar os afazeres da paróquia, né? E isso causa uma certa repulsa, como causou aos outros 10 discípulos quando a mãe dos filhos de Zebedeu pediu a Jesus que os 2 filhos se sentassem uma à esquerda e outra à direita no reino, e aí se criou essa antipatia. E quantas vezes essa pessoa é vista também como um coxo que não deve entrar na casa. Então acho que essa opção por Jesus de dentro da cidade santa curar justamente aquelas 2 categorias que foram desprezadas depois da conquista de Davi, que cegos e coxos não poderiam entrar na casa de Deus, na casa do Senhor, entrar na cidade de Deus, na cidade da paz. E Davi devolve essa dignidade a eles, justamente curando um cego e curando um coxo. Que também nós possamos ser colaboradores, sermos instrumentos dessa salvação, dessa cura, dessa redenção, que possamos ter paciência. Eu sei que às vezes é muito difícil, minha gente. Às vezes você quer trabalhar na paróquia, tem aquela pessoa que está sempre lutando contra você, que está ali sempre minando o teu trabalho, invejando o que você faz, querendo te derrubar para pegar o seu lugar. Tem aquela pessoa que às vezes é antipática porque ela é dominadora, ela quer monopolizar tudo, tem que ser conforme a vontade dela, e ela manipula o padre, ou o padre já está de saco cheio, sabe? Então, às vezes é preciso pedir forças. Senhor, dai-me forças. Jesus, por favor, dai-me forças. Fecha o teu olho agora, meu irmão, e pede no coração: Senhor, dai-me força, dai-me paciência, que o teu Espírito Santo venha encher a minha casa de paciência, para que eu saiba compreender essa pessoa, que às vezes problemas na vida dela, problemas de relacionamento com o marido ou com a esposa, com os filhos, com os pais, questões psicológicas que foram maltratadas, mal cuidadas na vida dela, fizeram com que ela seja essa pessoa difícil de se lidar. Dai-me, Senhor, compreensão, dai-me entendimento, dai-me discernimento, Senhor, para eu entender que esse mal, essa enfermidade que ela carrega, que a torna cega, que a torna coxa,
não é suficiente para afastá-la do teu reino, da mesa do teu banquete. Me fortalece, Senhor, dá-me paciência, dá-me forças, Senhor, para entendê-la, dá-me humildade para saber dialogar com ela, para saber a hora de me calar e saber a hora de colocar para ela a verdade. Que o Espírito Santo venha também, porque cada um de nós também tem um pouco de coxo, também tem um pouco de cego, e Jesus não desiste de nós. Aquela manhã ele foi ao poço para encontrar aquele coxo que estava ali durante tantos anos, como diz o Evangelho, estava ali, salvo engano, há 38 anos, esperando uma oportunidade de se atirar no poço quando as águas se revolvessem, e Jesus chegou ali e revolveu a vida dele. E aquele jovem que mendigava desde que nasceu, porque era cego, porque estava abandonado, porque não tinha como se sustentar, como trabalhar para ter o seu dinheiro e a sua dignidade, muito provavelmente não podia nem entrar no templo de Jerusalém, porque era entendido que ele carregava um pecado, ele era impuro, e agora ele retoma a sua dignidade, volta a ser um ser humano, volta a ser um cidadão como tantos outros, e vai poder entrar no templo para te louvar. Que também cada um de nós, Senhor, possa vencer essa enfermidade com humildade, com resignação, com o coração aberto de cristão, retome sua dignidade de filho de Deus, e que um dia todos juntos, sentados a uma mesma mesa, um banquete na casa do Pai, possamos brindar e viver alegremente o amor de Deus que jamais acabará. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Lembrando que aqui embaixo, mais uma vez, tem meu e-mail. Por favor, se inscrevam no site, deem like, comentem, mandem perguntas se tiverem qualquer dúvida, mandem sugestões. E eu espero encontrá-los, então, na próxima semana. Que vocês tenham uma semana muito abençoada, Shavua Tov, até a vista, nosso próximo encontro, Leit Haot, e que a paz de Deus habite o coração de vocês. Shalom Aleichem.